Olá, bem-vindos à nossa videoaula sobre o princípio fundamental da contagem. Mas assim, para que serve o PFC? Ele diz que se um evento A tem X possibilidades distintas, diferentes de ocorrer, e um evento B tem Y possibilidades distintas de ocorrer, então o total de possibilidades de ocorrerem A e B simultaneamente é X vezes Y, ou seja, você multiplica o total de possibilidades de um pelo total de possibilidades do outro. O princípio fundamental da contagem é que determina quantas maneiras distintas do que eu quero pode acontecer. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor. De quantos modos distintos posso chegar ao cinema do shopping? Então, eu tenho 3 possibilidades aqui. Eu posso escolher entre 5 bilheterias, né? E entre 2 escadas e entre 3 portas de entrada. Eu posso escolher a primeira porta, a segunda escada ou a segunda bilheteria. Ou a segunda porta, segunda escada, quinta bilheteria. Então, são aqui 3 possibilidades, 3 tracinhos. Tá meio feio, mas é assim mesmo. São 5 bilheterias. São 2 escadas. Opa, peraí, deixa eu ajeitar isso dois. São 2 escadas. E são 3 portas de entrada. Agora, eu vou multiplicar. Como eu falei, você multiplica as possibilidades de um pelo do outro. 5 vezes 2, 10, vezes 3, 30. Então, são 30 possibilidades. Eu peguei essas 3 questões para a gente fazer e pegar melhor o conteúdo de PFC. A primeira questão diz assim: dispondo de 5 homens e 5 mulheres, quantos casais podemos formar? Então, vamos lá. A gente tem 5 homens, né? E 5 mulheres. Como eu falei antes, o princípio multiplicativo, a gente multiplica o total de possibilidades de um pelo total de possibilidades do outro. Então, vai ser assim: 5 vezes 5 dá igual a 25. É isso a resposta. 25 possibilidades. Segunda questão diz assim: quantos são os números naturais de 3 algarismos? A gente sabe que a gente tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, 8 e 9. Beleza, tá aqui. Ele quer de 3 algarismos. Então, eu fiz aqui 3 tracinhos. No primeiro aqui, nunca, jamais vai ser 0. Nunca bote... O 0 nunca vai ser uma possibilidade no primeiro. Então, a gente tem 10 possibilidades aqui, mas sem o 0 vão ser 9 possibilidades. Ficou um 9 feio, mas... E quando é no segundo, o 0 já pode voltar. Então, a gente volta a ter 10 possibilidades. A mesma coisa no terceiro. Ainda temos 10 possibilidades. Por quê? Porque ele não quer números distintos. Então, a gente não colocaria 9 de novo aqui. Então, agora é só multiplicar o 9 pelo 10 e pelo outro 10, que dá 900. A letra tá horrível, mas é por causa do aplicativo aqui que eu tô escrevendo com o dedo. Vamos para a terceira questão. Dispondo dos dígitos 3, 6, 7, 8 e 9, quantos são os números naturais pares de 4 algarismos? Ele quer números pares. Então, basta que o último seja par. São aqui 4 algarismos.
né? E a gente tem 3, 6, 7, 8 e 9. Quais são pares entre esses números? O 6 e o 8. Então, a gente tem duas possibilidades. Temos o 8 e o 6. Agora, a questão diz assim: dispondo dos 4 dígitos 3, 6, 7, 8 e 9, quantos são os números naturais pares de 4 algarismos distintos? Ele quer 4 algarismos, né? Então a gente vai colocar 4 tracinhos. E ele quer que eles sejam distintos e pares. Basta que o último número seja par. E desses 5 números aqui, quais são pares? É o 8 e o 6. Então, a gente tem aqui duas possibilidades, 8 e 6. Então, eu botei ou 8 ou 6 aqui, né? São duas possibilidades, 8 ou 6. Então, digamos que eu já usei um. Eu usei um, então eram 5 possibilidades, ficaram 4 possibilidades. E como eu já usei mais um, ficaram 3 possibilidades. E assim sobraram 2 possibilidades. Agora é só multiplicar. 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 2, que dá igual a 48 possibilidades. Olá, bem-vindos à nossa aula de combinação. Antes de partirmos para a parte prática, vamos primeiro para a teórica. Eu sempre gosto de começar com a parte teórica. O que é combinação? É um tipo de agrupamento com elementos de um conjunto que se diferencia apenas pela sua natureza. É meio complicado de entender, eu sei. Mas com os exercícios a gente vai entender melhor. Para a gente entender combinação, a gente tem que primeiro entender o que é um número fatorial. Então, fatorial é um número natural inteiro positivo, representado por n fatorial. Esse aqui. E na fórmula de combinação, que é essa aqui, a gente vê aqui o n aqui, e aqui. Então, vamos entender direitinho o que é esse n. Ele é um número inteiro natural e positivo. Ele nunca vai ser um número quebrado, nem negativo. Nunca. O fatorial de um número é calculado pela multiplicação desse número por todos seus antecessores. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o n fatorial é 3. 3 fatorial. Então, ele vai ser a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. Que é o que dá igual a 6. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Esse vai ser o fatorial. E é qualquer número. Mas, e se tiver aqui um 100? Vamos dar exemplo. Eu vou ter que decrescer até o 1. Não é necessário, porque se um desses números aqui embaixo for tipo 90, você decresce até 90. Vamos fazer um exercício para a gente entender melhor como é. Quantas são as comissões de 3 participantes? Quantas comissões de 3 participantes podem ser formadas com 5 pessoas? Então, a gente tem aqui combinação de n, né, que é 5, vezes o p, que é 3. Dá igual. A gente vai colocar o n em cima, que é o 5, né? Sempre vai ser um número maior. Dividido por p, que é 3 fatorial, vezes 5 menos 3, que é aqui da fórmula. N fatorial dividido por p vezes 5 menos 6. Menos 6 não, menos o n menos p, que é o 5 menos o 3, que é o que dá igual a 2 fatorial.
Então, vamos resolver. A gente vai decrescer o 5 até o 3. Por quê? Porque depois é só a gente cortar e não vai precisar ter muito trabalho. Porque imagina, você multiplicar tudo primeiro, decrescer tudo, multiplicar tudo para depois dividir pela multiplicação todinha daqui. Ia dar um trabalho grande, bem grande. Então vamos lá. 3 fatorial, 2, vamos decrescer o 5. 5 vezes 4 vezes 3. A gente vê que o 3 aqui se repete com esse. Então, a gente pode simplesmente cortar do que a gente dividir lá no final. Então, pronto. Cortei. A gente tem agora 4 dividido para 2. Cortei, ficou 2. Então, vamos aqui, ó. C é igual a 2 vezes 5, 10. C é igual a 10. Eu dividi esse 4 pelo 2, que ficou 2. Depois multipliquei esse 2 que sobrou pelo 5, que é o que deu 10. Bom, eu separei mais essas 3 questões para a gente resolver. Mas primeiro a gente vai aqui anotar a fórmula, que a gente tem que ter a fórmula decorada. N fatorial dividido por B fatorial vezes o N menos P. Então vamos para a primeira questão. Dispondo de outro tipo de frutas, quero fazer uma vitamina com 3 frutas. De quantas maneiras posso escolher as 3 frutas? Vamos lá. C igual. São 8 frutas, 8 fatorial, número maior. Dividido por 3, que é o P, 3 fatorial, com o N menos P, 8 menos 3, 5 fatorial. É igual. Opa, estou. Mas deixa assim mesmo. Vamos lá. C é igual a 8. Vamos decrescer o 8 até o 5. Vezes 7. Vezes 6. Vezes 5. Eu posso decrescer o 3? Posso sim. 3 vezes 1. Eu posso decrescer os 3 se eu quiser. Até porque esses números são fatoriais, então eu posso decrescer qualquer número que tiver fatorial. Daria mais trabalho se fosse número maior ou se fosse decrescer todos, daria bem mais trabalho. Correria o risco de errar também. Vamos lá. 5, como tem 5 embaixo e em cima, a gente vai só cortar. E agora a gente vai dividir 3 por 6, 2, 2, 8, dá 4. 2 dividido para 4. Agora sobrou 7, 4 e 2. A gente tem aqui 7, 4 e 2. Agora a gente vai apenas multiplicar. Então, a combinação é igual. 7 vezes 4 vezes 2 dá 56. Eu tive que dar uma mudada na questão 3 porque estava igual a 2. Então, bora lá. Quando 20 pessoas se encontram em uma festa, todos se cumprimentam, quantos cumprimentos temos no total? Combinação igual. 10? Não, eu estou confundindo. 10 fatorial dividido. É 2 por quê? Porque são duas pessoas que vão se cumprimentar naquele momento. E 18. Por que 18? 20 menos 2. Que é da fórmula. Dá igual, a gente vai decrescer o 20, 19, até o 18. 18 fatorial. Deixa eu ajeitar esse 8. Ai, meu Deus. Fatorial. Agora, dividido por 2 vezes 18.
eu corto aqui. E eu posso dividir o 20 pelo 2. 20 dividido para 2 dá 10. Então, agora a gente tem 10 vezes 19. Combinação igual 10 vezes 19. Que dá igual a 120. É isso, espero que tenham gostado.